Olá, hoje eu vou dar continuidade à história de Esté, para que cheguemos nos capítulos finais desse livro que é maravilhoso, porque fala de perseverança, fala de fé, fala de posicionamento, reposicionamento, fala de confiança, do processo de uma mulher que precisou olhar para dentro de si e reconhecer o papel que ela exercia no ambiente sobre o qual ela foi inserida ali, no ambiente, melhor dizendo, no qual ela foi inserida, da mesma forma como fala de um homem que foi temente em toda a sua trajetória, que não se curvou para homens, que queria exercer poder como se fosse um deus, como se fosse a maior autoridade sobre determinado povo, quando nem mesmo o próprio rei se comportava dessa forma. E aí eu estou falando aqui de Esté e estou falando de Mardoqueu, dois personagens que traz muito a ensinar assim, pelo menos eu vejo um grande ensinamento na minha vida, na minha forma de ver o mundo e até mesmo de ver as pessoas que estão ao meu redor. É uma história emocionante porque mesmo sendo um livro em que não é falado diretamente em Deus, a gente consegue ver o mover de Deus em toda a trajetória, tanto na trajetória de Esté quanto na trajetória de Mardoqueu, uma vez que se trata do povo judeu, um povo escolhido pelo Senhor, um povo que foi levado cativo para a Pérsia, porque ali tinha um propósito nesse povo e para esse povo, naquele local. E é assim que Deus faz com a minha vida e com a sua vida. Então, no episódio anterior, foi falado da descoberta de Amã, que ele era o inimigo do povo, e foi falado também de como Esté ela se posicionou naquele momento com estratégia e com frieza. Eu até comentei que Esté ela agiu com frieza. Por quê? Porque ela teve que calcular todos os seus passos, ela teve que pensar na sua fala para que ela viesse a trazer ao conhecimento do rei Xerxes quem era de fato e de verdade o homem que o rei Xerxes tinha colocado ali como a segunda autoridade, né? Porque a mãe ele estava usando o anel, o selo do rei, então todas as decisões que ele tomava eram decisões que é como se tivessem sido decisões tomadas pelo próprio rei. Então Esté ela precisava de fato ter uma estratégia para que ela não viesse a sucumbir, né, digamos assim, diante do rei. E no capítulo 8, que vai ser dividido em duas partes, e a primeira parte vai ser do 1 ao 9, e que diz assim: naquele mesmo dia, e isso após o episódio da descoberta de Amã, quando ele foi levado para a forca. Lembra? A forca que ele tinha preparado para Mardoqueu, ele foi enforcado nela. E naquele mesmo dia, né, ou seja, no mesmo dia da descoberta, o rei Xerxes deu à rainha Esté todos os bens de Amã, o inimigo dos judeus. E Mardoqueu foi trazido à presença do rei, pois Esté lhe dissera que ele era seu parente. O rei tirou, olha só, o rei tirou seu anel selo que havia tomado de Amã e o deu a Mardoqueu. E Esté o nomeou administrador dos bens de Amã.
Mas Esté, olha só, os bens de Amã passaram agora a ser administrados por Mardoqueu, inclusive tudo, casa, todos os bens. Só que mesmo que o problema tivesse sido removido, o problema, quem era? Amã. Ele foi descoberto, o que ele sentenciou sobre os judeus foi descoberto. No entanto, o problema ele permanecia. Então, Esté, ela tinha tido uma primeira vitória acerca do seu inimigo, do inimigo do seu povo. Só que a consequência disso, esse problema ele trouxe consequências que a sentença perdurava ainda, e Esté, ela precisou se reposicionar. Ela tinha tido uma primeira vitória, só que ela não se acomodou diante daquela primeira vitória. Então ela se reposicionou diante de um novo cenário. E aí olha só o que ela fez. Esté tornou a implorar ao rei, chorando aos seus pés, que revogasse o plano maligno de Amã, o agagita, contra os judeus. Então o rei estendeu o cetro de ouro para Esté, e ela se levantou diante dele e disse: se for do agrado do rei, se posso contar com o seu favor, e se ele considerar justo, que se escreva uma ordem revogando as cartas que Amã, filho do Agagita Amedata, escreveu para que os judeus fossem exterminados em todas as províncias do império. Pois como suportarei ver a desgraça que cairá sobre o meu povo? Como suportarei a destruição da minha própria família? O rei Xerxes respondeu a rainha Esté e ao judeu Mardoqueu: mandei enforcar Amã e dei os seus bens a Esté, porque ele atentou contra os judeus. Escrevam agora outro decreto em nome do rei, em favor dos judeus, como melhor lhes parecer. Pois nenhum documento escrito em nome do rei e selado com seu anel selo poderá ser revogado. Isso aconteceu no 23º dia do terceiro mês, o mês de Sivan, que é entre os meses de maio e junho, no calendário do povo judeu, né? Mês de Sivan, e aí no nosso calendário gregoriano, entre maio e junho. Os secretários do rei foram imediatamente convocados e escreveram todas as ordens de Mardoqueu aos judeus, aos sátrapas, aos governadores e aos nobres das 127 províncias que se estendiam da Índia à Etiópia. Então aqui pode-se perceber que Esther, ela precisou se reposicionar diante dessa nova situação, porque, como foi dito, embora o problema tenha sido removido, no caso Amã, as consequências permaneciam, né? A sentença sobre o povo judeu permanecia. Então, Esté se colocou diante do rei, né? Diante do rei Xerxes, se humilhou ali aos seus pés, implorando para que essa sentença fosse revogada. Mas todo o documento assinado pelo anel selo do rei não pode ser revogado, que foi que o rei Xerxes ele colocou ali, que fosse feito um novo decreto, para que até a data, né, que vamos ver o desenrolar dessa história, para que viesse uma outra sentença acerca daquilo que Amã tinha feito. E essa é a primeira parte. E eu coloquei aqui que, diante dos acontecimentos,
pode-se perceber que mesmo que o problema tivesse sido removido, o perigo, as ameaças causadas pelo problema ainda permaneciam. Então, Estela mostra que a luta não acabou, ela não descansou diante da primeira vitória e ela age e se reposiciona. E quando ela age e se reposiciona, ela também tem ela recebe novamente o favor do rei em prol do povo de Esté. E também aqui a gente vê que o rei a amava, então ele estava fazendo tudo por essa mulher. Aí lembra que no banquete, quando antes ela só estava fazendo convite e ele falava, peça-me o que quiser, que até metade do reino eu lhe darei. Então aqui mostra também o quanto o rei Xerxes, ele amava Esté e o quanto ele estava ali abdicando do seu próprio poder e colocando esse poder nas mãos de Mardoqueu em favor de Esté e do povo dela. E aqui, então, agora Esté e Mardoqueu têm uma nova estratégia para mudar o cenário do povo judeu. E aqui, para essa primeira parte, somente eu e você conhecemos o cenário no qual estamos inseridos e as batalhas que nós travamos todos os dias. E como eu tenho feito diante disso, como você tem feito diante disso, como você tem se posicionado, ou se você tem se reposicionado, porque o sucesso de amanhã ele vai depender de como nós lidamos com o sucesso de hoje. E se hoje não houve, se eu e você não fomos bem-sucedidos em algo, o que eu preciso fazer ainda hoje que está ao meu controle e você fazer o que está ao seu controle para que você mude o cenário, caso não seja o cenário pelo qual você pensava ou desejava. Então, essa primeira parte desse capítulo 8 de Esther vem falar sobre o reposicionamento diante de atitudes ousadas e corajosas que temos nos colocado. E é isso, e eu vejo você amanhã para a finalização desse capítulo.